Agradecer a Deus pelo cuidado que Ele tem tido com cada um de nós, certamente também com você, com a sua família, e nós nos alegramos muito por saber realmente de como Ele é um Deus fiel, Deus que cuida das nossas vidas, tem nos ajudado, nos fortalecido, nos sustentado, mesmo em tempos difíceis, em tempos de pandemia, mas a graça do Senhor, a paz que vem do nosso Deus, tem nos sustentado nesses dias. Eu quero hoje, à noite, nós vou convidá-lo para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 12, para nós fazermos a leitura bíblica, para então depois nós passarmos para a nossa meditação, a pregação da palavra do Senhor. Lucas capítulo 12, versículos 6 e 7. E hoje eu vou ler dois textos. O primeiro está em Lucas e depois nós leremos o texto de Mateus capítulo 10. Mas vamos primeiramente em Lucas capítulo 12, são somente dois versículos. Versículo 6 e versículo 7. Versículo 6. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Mateus capítulo 10, agora vamos lá para Mateus capítulo 10, e nós lemos a partir do versículo 29. Você vai notar que as passagens são passagens, na verdade, paralelas, mas nós vamos fazer a leitura das duas. Mateus capítulo 10, versículo 29. Não se vendem 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valei vós do que muitos pardais. Mateus capítulo 10, versos 29 até o 31. Muito bem, irmãos, hoje eu quero falar com os irmãos a nossa mensagem. O tema da nossa mensagem é a providência de Deus na pandemia. A providência de Deus na pandemia. Quero iniciar da seguinte maneira hoje, falando um pouquinho sobre a questão da providência de Deus, mas também falando um pouquinho sobre a questão da ciência. Tem se falado muito nesses dias essa questão da ciência, até em alguns casos tem sido debatido sobre isso, mas deixe-me inicialmente falar um pouquinho para os irmãos da seguinte maneira: a ciência, ela trabalha com probabilidade. A ciência faz o seu trabalho, ou as ciências também poderíamos dizer assim, com a noção de probabilidade. A teologia, ela trabalha com a noção da providência divina. Então, enquanto que a ciência ou as ciências trabalham com a noção da probabilidade, a teologia, a palavra de Deus, trabalha com a noção de providência divina. Mas quero já lhe adiantar que estas duas coisas, a ciência e a teologia, elas não são opostas. Ao contrário do que muitos, talvez você já ouviu sobre isso, ou tenha ouvido nos últimos dias. Elas não se opõem, elas não são opostas. Pelo contrário, a providência divina vê na ciência a manifestação do cuidado de Deus para com as pessoas. Então, a providência divina, que nós vamos depois, no decorrer da mensagem, tratar sobre ela, vê no cuidado de Deus a manifestação do cuidado de Deus, e uma das maneiras de Deus cuidar é usando até mesmo a própria ciência. Albert Einstein, muito conhecido, muito citado,
ele tem uma frase bem interessante sobre isso. Ele que foi um cientista e alguém muito dedicado na área da ciência, mas ele disse, olha o que ele disse a respeito disso. Ele disse assim: quanto mais me aprofundo na ciência, mais eu me aproximo de Deus. Repito, quanto mais me aprofundo na ciência, mais eu me aproximo de Deus. Então, inicialmente, eu quero dizer assim, para todos nós refletirmos, que professar a fé cristã e rejeitar a ciência é tolice. Isso se chama tolice. Professar a fé cristã e rejeitar a ciência é tolice. Mas eu vou, no decorrer da mensagem, tratar mais a respeito dessas questões. Mas eu me volto um pouquinho para a questão, então, da situação em que nós ainda nos encontramos e não sabemos exatamente quanto tempo isso vai perdurar, quanto tempo vai durar. Mas eu me volto um pouquinho para dizer o seguinte: antes da pandemia, o brasileiro, o povo brasileiro era especialista em várias coisas, por exemplo, em futebol, né? As pessoas gostavam e gostam do futebol, e até alguns sentem muito a questão de não ter o futebol para assistir. Mas outros, devido às situações do nosso país, se tornaram especialistas em direito, de saber a respeito de leis, a respeito disso, a respeito daquilo, e etc. Ou seja, o brasileiro foi se tornando, se especializando em várias áreas. Atualmente, muitos estão se especializando na questão de estatística, por causa da pandemia. Por quê? Porque daí as pessoas querem ver quantos casos tem no mundo, quantos estão sendo afetados, quantos não estão sendo afetados, e principalmente, especialmente lá no início, há 2 meses atrás, especialmente na questão de saber o quanto essa questão do vírus, do Covid-19, da Covid-19, poderia gerar e trazer letalidade, mortalidade à vida das pessoas. E aí, nesse campo, irmãos, nessa situação, alguns são otimistas, quando a gente pensa em estatísticas, alguns são pessimistas, e aí vai depender da história, muito da história de cada um, né, de como cada um vê a situação. Isso está muito vinculado ao contexto que a pessoa vive. Mas, por que eu estou mencionando isso? Para dizer o seguinte, que no meio de tudo isso, nós temos que lembrar daquilo que a palavra de Deus trata a respeito da providência divina. Da providência divina. E quando a gente fala em providência divina, talvez a primeira coisa que a gente precisa lembrar é do conceito, o que é providência divina. E por isso que daí então, eu fiz questão de ler esses 2 textos em Lucas e em Mateus, que ainda, na verdade, são o mesmo texto, né? Só que escritos por autores diferentes, por Lucas e por Mateus. E depois eu quero explicar um pouquinho mais, né, a respeito disso. Mas esse texto mostra e fala a respeito do cuidado de Deus para com as nossas vidas. E aí Jesus usa uma expressão assim tão clara, né, tão singela, tão simples, mas que nos mostra o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Lá no texto de Lucas, ele diz, eu leio novamente, ele diz assim: não se vendem 5 pardais por 2 asses, entretanto nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Então ele cita, o autor de Lucas, do Evangelho de Lucas, ele cita o exemplo dos pardais, do cuidado de Deus para com os pardais, para com os passarinhos, né? Mas o interessante é como ele usa a expressão e usa o termo pardais. E por que a gente leu lá em Mateus? Porque se você observou bem, aqui em Lucas ele usa a expressão, ele diz assim: não se vendem 5 pardais por 2 asses. Lá em Mateus, nota o seguinte, ele usa a seguinte expressão. Volto lá para Mateus, capítulo 10, versículo 29, e ele diz assim: não se vendem 2 pardais por 1 asse? Então, olha só, o escritor de Mateus mostra que
você podia vender 2 pardais por um maço. Essa era a moeda corrente. Mas para a gente simplificar, vamos supor assim que fosse R$1. Então, ele está dizendo assim, olha, não se vende 2 pardais por R$1. Mas Lucas, ele diz aqui, não se vendem 5 pardais, Lucas usa 5, por 2 asas. Mas se você pegar o cálculo de Mateus, 2 pardais por um asse, então se você tem 4 pardais, seriam 2 asas, ou R$2, trazendo para os nossos dias, né? Para os irmãos entenderem o meu raciocínio. Então se você tem 2 pardais, R$1 você compra. Se você tem 4, R$2. Só que Lucas diz 5. Ah, interessante, né? Por que ele diz 5? Só assim, será que Lucas não sabia matemática? Sabia, ele era médico. Mas sabe o que acontecia? Se alguém por acaso comprasse 4 pardais por 2, um vinha de brinde. É por isso que Lucas não errou, não. Mas ele está dizendo assim, olha, se você comprar 4, na verdade um vem de brinde, então vem 5 pardais. O quinto, nos nossos dias, seria a promoção, seria o bônus. Você compra 4 por R$2 e ganha o quinto. Então por isso Lucas diz 5. Fica com isso na mente, depois a gente volta nisso mais adiante, né? Esse 5 era aquele que era dado de brinde, era o brinde, era a promoção. Mas observe o seguinte, o texto usa pardais, Jesus usou pardais para falar do cuidado de Deus para com as nossas vidas. Os pardais são aves muito comuns, muito simples. Os pardais nunca foram e até hoje não são apreciados. Aliás, tem muita gente que nem gosta deles, né? Pardal, né? Já por outro lado, por exemplo, se você pegar determinadas aves, as águias, os canários, elas são aves apreciadas, algumas até muito valiosas. Mas pardal, quem se importa com pardal? Agora nota o seguinte, Jesus pega o pardal para dizer o seguinte, que nenhum desses pardais, que ninguém se importa, não vale nada, mas ele diz que nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Nem um pardalzinho. Deus não se esquece dele. Jesus então está mostrando aqui o cuidado, a providência. E Jesus, na verdade, o que Jesus está começando a contar para a gente lembrar disso, é que a providência de Deus mostra o cuidado com cada um de nós. No mundo de 7 bilhões de pessoas, mas Deus que cuida do pardal, Ele também cuida de você. Tanto é que o texto diz assim, versículo 7, não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Ou seja, vocês valem muito mais do que pardais. Então, quando a gente fala da providência de Deus, a fé no Senhor e na sua providência, nós estamos falando de um Deus que cuida de nós, de um Deus que se importa, de que olha, e assim como ele sabe até o pardal, sabe até, o texto diz ainda, a questão dos nossos fios de cabelo, né? Ele diz assim, que até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Ou seja, o cuidado, o domínio de Deus sobre as nossas vidas estão até sobre os nossos cabelos. Providência de Deus. Quando a gente fala de providência de Deus divina, estamos falando nisso. Jesus nos ensina então o cuidado de Deus com cada um de nós. Um cuidado que é pessoal, individual. Um cuidado que envolve toda a nossa vida. E aí eu quero avançar pensando em algumas coisas sobre isso. A primeira delas é a seguinte: dois erros no meio cristão quando o assunto é providência divina. Então, primeiro eu quero mencionar 2 erros que é comum quando o assunto é providência divina.
O primeiro deles, o primeiro erro no meio cristão, e eu estou me referindo ao meio cristão especificamente, quando o assunto é a providência divina. O assunto da providência divina é a providência de Deus, esse cuidado de Deus com a sua criação, com os seus filhos, com aqueles que são seus. É algo maravilhoso. Deus não somente nos criou, mas Ele nos sustenta. Ele, Paulo vai dizer assim, é Ele que nos dá vida, é por meio dele que nós existimos, nós vivemos e nós nos movemos. Isso é a providência de Deus. Mas há alguns erros no meio cristão relacionados a isso. O primeiro deles é o chamado fatalismo irresponsável. O que é o fatalismo irresponsável? Fatalismo irresponsável são aqueles que isentam o ser humano da consequência dos seus atos. Então é a ideia de que a pessoa, por isso que é chamado de fatalismo irresponsável, né? A pessoa faz as coisas, mas ela não arca com as suas consequências. E essa é uma forma equivocada. Por quê? Porque a providência de Deus, irmãos, ela não anula as leis que Deus mesmo criou. Então, por isso que a Bíblia fala que o que o homem plantar, isso ele vai ceifar. Se você planta feijão, você colhe feijão. Se você plantar arroz, você colhe arroz. Se você planta maçã, você não colhe abacate. E por quê? Porque isso, na verdade, é as leis da criação de Deus. Mas há pessoas que vão ao contrário disso. É o fatalismo irresponsável. Então eles vão dizer assim que as pessoas podem viver e fazer determinadas coisas e eles não vão colher os frutos disso, mas eles vão colher. É mais ou menos o seguinte, só para ilustrar o que é o fatalismo irresponsável, para ficar um pouco mais claro, né? Deixa eu só tomar uma aguinha. Se você subir num prédio de 20 andares, subir lá no alto e pular lá de cima, você pode ter a maior fé do mundo, mas você vai cair e vai se esborrachar lá embaixo. Então isso é fatalismo irresponsável. Ou seja, não adianta você fazer uma coisa que vai contra aquilo que Deus mesmo estabeleceu, com as próprias leis que Deus estabeleceu. É mais ou menos o que o diabo fez com Jesus. Pegou Jesus, levou lá no alto do templo e falou assim, se você é o Filho de Deus, se atira daqui abaixo. Mas Jesus não fez isso. Primeiro que ele não ia dar crédito à palavra do inimigo. E não era, para que ele ia fazer aquilo? Então isso se chama fatalismo irresponsável. Fatalismo irresponsável não tem nada a ver com providência divina. Não tem nada a ver com a provisão de Deus, com o cuidado de Deus na nossa vida. A segunda coisa, o segundo erro que eu quero destacar com relação à providência divina, quando falamos da providência divina, estamos falando do cuidado de Deus, da maneira como Deus graciosamente cuida das nossas vidas, mas Deus cuida de nós, mas não adianta você ir lá no prédio de 20 andares e se atirar de lá não, que você vai se esborrachar lá embaixo. Então isso não é providência, isso é fatalismo. Isso é fatalismo irresponsável. Mas o segundo erro que muitos cometem, pensando na questão da providência divina, é o chamado fanatismo, né? Fanatismo, e especialmente que pende para a questão de até mesmo a crendices em magias. E eu vou dar um exemplo, não vou entrar no mérito, não vou entrar na questão aí fora de pessoas que se envolvem aí com práticas, né, fanáticas, místicas, mas eu vou dar um exemplo para dentro do meio cristão. Por exemplo, tem pessoas que pegam o Salmo 91 e fazem do Salmo 91 como se o Salmo 91 fosse um amuleto. E como se você deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, ele vai proteger a tua casa. Se você colocar atrás da porta, ele vai proteger a tua casa. Ou se você ficar recitando o Salmo, uma das partes do Salmo 91 diz assim: 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas você não vai ser abalado. Praga nenhuma vai chegar na tua tenda.
Então tem gente que pega, por exemplo, vai pegar a pandemia e fala assim, 1.000 vai cair do meu lado direito e 10.000 à minha esquerda, mas praga nenhuma vai chegar na minha cara. E fica recitando aquilo ali, como se fosse um mantra, achando que aquilo vai proteger a vida dele. Então isso é fanatismo, isso é crenças, alguém falou assim, chamou isso de crentismo mágico. É acreditar nessas coisas. E aí é um erro. O erro começa aonde? O erro começa pelo entendimento do que são os salmos. Os salmos são poemas da palavra de Deus. São, na verdade, orações. Quando você estuda os salmos, são orações que nascem do mais profundo coração, como expressão do sofrimento e do anelo por ajuda a Deus. Por isso que a gente gosta tanto dos salmos. Porque você vê Davi e outros autores clamando a Deus, expressando a Deus as suas orações, abrindo o seu coração diante de Deus. Mas olha, os salmos são orações, não são declarações da parte de Deus, garantindo que aqueles que creem neles estão imunes a qualquer problema. Percebe a diferença? Os salmos são orações do povo de Deus, buscando a face de Deus, expressando a sua dor, a sua angústia, o seu desejo, mas não são promessas de Deus, e não são declarações de Deus dizendo assim, olha, nada vai acontecer com a tua vida. Não são isso é um erro de interpretação. É só ler os salmos com cuidado para você ver que os salmos não são isso. São orações, clamores do povo de Deus. E aí, quando as pessoas não compreendem isso, elas então pegam os salmos, como eu citei no exemplo, e elas acham que colocando na porta, abrindo, deixando aberto, e se recitando, elas estão imunes a qualquer problema, imunes a epidemias, a pandemias, a catástrofes, etc. Mas, irmãos, isso é um erro, né? É um fanatismo, é uma crendice em coisas mágicas, muito comum no meio de pessoas que não creem em Deus, que transportam isso para o meio cristão. Então, isso aí não é um atestado de imunidade, os salmos não são atestados de imunidade da parte de Deus. Então, tome cuidado, não use os salmos de maneira equivocada. Não use eles de maneira equivocada, né? Você precisa ler com cuidado e entender que são orações do povo de Deus, né? Daí é importante a gente lembrar que, em relação à doutrina da providência divina, quando a gente olha para as Escrituras e vê essa doutrina, esse ensinamento da providência divina, o que a gente encontra? A gente encontra equilíbrio. Ou seja, quando você olha para as Escrituras, você vai ver que a providência divina mostra o quê? Mostra a responsabilidade do homem, mostra também o cuidado de Deus e a tranquilidade que Deus dá aos nossos corações, por sabermos que Ele, assim como Ele cuida do pardal, Ele também não se esquece das nossas vidas. Ele sabe até os cabelos que nós temos, cada fio de cabelo. Então isso traz para nós tranquilidade, isso traz para nós paz ao nosso coração, certeza de que debaixo das mãos de Deus você pode confiar e fazer. Ele não vai agir igual um fatalista, não é isso que você vai fazer, mas você vai confiar em Deus, confiar no Senhor e seguir as orientações da palavra de Deus para glorificar o Senhor em qualquer momento da sua vida. Eu ilustro isso pegando como exemplo a própria pandemia. Por exemplo, se nessa pandemia você é uma pessoa já com uma certa idade, você possui uma saúde um tanto frágil, então, conhecendo a doutrina da providência de Deus, o que ela vai te ajudar? Ela vai ajudar você a não se desesperar. A gente sabe que citei exemplos aqui de pessoas que estão mais suscetíveis, né, à questão do Covid e de isso afetar a vida deles, a saúde deles. Mas se você crê na providência divina, você vai descansar em Deus nesses dias, porque você sabe que a sua vida está na mão de Deus, que Ele cuida de você.
Você não vai se sentir dominado pelo medo, por pensamentos negativos, porque o seu coração vai descansar em Deus e isso vai trazer paz ao seu coração. Por outro lado, se você é jovem e tem saúde e tem vigor, você vai olhar para esse momento não como um momento para dizer assim, eu não preciso me preocupar, os outros que se virem. Não. Se você crê na providência de Deus, no cuidar de Deus, isso vai trazer para você humildade e responsabilidade diante da pandemia, porque você vai pensar nos outros, você não vai simplesmente olhar para você, mas você vai se preocupar com os outros também. Então, está vendo? A providência de Deus, crer que Deus cuida das nossas vidas em todos os sentidos, faz com que a gente faz com que nós possamos agir de maneira equilibrada nas coisas. De maneira equilibrada. E aí eu avanço um pouquinho mais, depois de falar desses dois erros que às vezes acontecem no meio cristão. Eu falei no início lá um pouquinho sobre a questão da providência divina e a ciência. Eu retomo agora esse assunto, para dizer o seguinte: alguns aspectos então importantes sobre a providência divina e a ciência. Então retomo lá aquilo que eu mencionei no início e falei que ia retomar. Quando a gente fala então da providência de Deus, a providência divina e a ciência, eu falei que elas não se opõem. Nós temos respaldo para a gente poder falar isso. Cito, por exemplo, para os irmãos uma parte chamada Catecismo de Heidelberg, que diz o seguinte: lá o Catecismo de Heidelberg, em determinado momento, ele diz assim sobre a providência de Deus. Diz assim: é a providência divina, a confiança que Deus dará tudo o que é necessário para o meu corpo e para a minha alma, e que Ele transformará em bem todo o mal que enviar nessa vida conturbada. Tudo isso Ele pode fazer como Deus Todo-Poderoso, e quer fazer como Pai fiel, como Pai amoroso. Ou seja, é a confiança na providência de Deus, confiando no Senhor, sabendo que Ele cuida do nosso corpo, da nossa alma, e Ele é capaz de transformar até mesmo aquelas coisas que aparentemente são más, nessa vida conturbada, Ele pode transformar em bem, por isso que a Bíblia diz que todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque Deus é um Deus todo-poderoso e fiel e amoroso para com as nossas vidas. Cito para os irmãos agora o que Martinho Lutero, na sua época, ele enfrentou o que a gente chama de a peste bubônica ou a peste negra. E nessa época, então, Martinho Lutero, porque eles estavam vivendo esse momento difícil, talvez muito parecido com o que estamos vivenciando, ele enviou uma carta a um amigo dele chamado Johannes Hess. E aí eu quero ler uma parte dessa carta para os irmãos notarem o seguinte: você vai observar a confiança de Martinho Lutero em Deus, na providência de Deus, mas ao mesmo tempo também você vai notar como ele vai se utilizar e como ele vê a ciência, como ele vê as coisas que Deus criou e capacitou as pessoas para fazerem como útil para a sua vida, para a vida daqueles que estavam ao seu redor. Então diz assim, parte dessa carta, ele diz assim, Martinho Lutero: pedirei a Deus para misericordiosamente proteger-vos. Então farei vapor, ajudarei a purificar o ar, a administrar remédios e a tomá-los. Evitarei lugares e pessoas onde minha presença não é necessária para não ficar contaminado, e assim porventura infligir e poluir outros, e portanto causar a morte como resultado de minha negligência. Se Deus quiser me levar, Ele certamente me levará, e eu terei feito o que Ele esperava de mim, e portanto não sou responsável pela minha morte ou pela morte de outros. Se meu próximo precisar de mim, não evitarei o lugar ou pessoas, mas irei livremente conforme declarado acima. Veja que essa
é uma fé que teme a Deus, porque não é ousada nem insensata e não tenta a Deus. Interessante, né? Quando eu li esse texto, há uns dias atrás, eu diria assim que esse texto eu podia publicar amanhã no jornal de amanhã, né? De tão atual que é, né? Porque parece que ele está falando do que nós estamos vivendo. Mas o que mais me chama a atenção é a postura e a atitude dele. A atitude da confiança em Deus, da segurança em Deus, e até mesmo se Deus levá-lo. Ele está tranquilo quanto a isso. Mas você percebe também a maneira como ele vê a questão dos remédios, a questão da postura dele, da atitude do cuidado com as outras pessoas. Ele não é egoísta, mas ele se preocupa, ele confia na providência de Deus, mas ele toma passos e atitudes que revelam prudência, sensatez, que ele chama então de uma fé que teme a Deus, mas que não tenta a Deus e nem é insensata. Então essa atitude, né, que eu diria que é um belo exemplo para nós nos dias de hoje. Mas cito ainda um outro texto de um outro reformador muito conhecido, que é o João Calvino. E ele escreveu sobre fé e ciência, sobre fé e ciência. E ele disse assim, as seguintes palavras. Ele diz assim, nas Institutas da Religião Cristã, volume 2: se nós desprezarmos as ciências, e aqui ele está falando de medicina, matemática, direito, engenharia, etc. Se nós desprezarmos as ciências, ele diz assim, estaremos desprezando o Espírito de Deus, uma vez que qualquer verdade que o conhecimento humano alcança, por meio do esforço científico, é também proveniente do Espírito de Deus, pois não existe verdade que não seja proveniente do Espírito de Deus. E não são provenientes do Espírito de Deus apenas as verdades de natureza religiosa, como alguns erroneamente pensam. Percebe então a clareza que Calvino tinha sobre isso? E até mesmo citando explicitamente aqui as ciências e como a gente deve se portar e como ver isso como algo que vem como dádiva de Deus, que capacita pessoas para ajudar outras pessoas. Interessante que o texto que a gente leu é do evangelista Lucas, que era médico. Era um médico. Alguém capacitado por Deus para ser usado também nessa área. Então, irmãos, é importante, muito importante nesse momento, a gente tem equilíbrio, descansar em Deus e prudência nas nossas vidas. E ter responsabilidade pelos atos que nós praticamos, como fazemos, como agimos nesses momentos. Levar a sério então a providência de Deus significa levar a sério as informações que aprendemos com as ciências. Também é levar a sério isso. Mas eu avanço um pouco mais para a gente caminhar para o final. Quando a gente pensa na providência de Deus, basta a gente olhar na história e você vai ver como Deus, Ele é fiel, como Deus, Ele tem cuidado, como Ele realmente é presente em nossas vidas. Então a providência de Deus, a gente pode olhar e pensar não só em relação à ciência, pode ver os erros que as pessoas cometem, mas a gente pode pensar e olhar para a história, para tudo aquilo na palavra de Deus que está registrado, como também para a história mesmo, mais recente, para vermos como Deus age em tudo isso. Deus então não usa somente a ciência, mas também o conhecimento histórico para orientar o seu povo e dar esperança em condições difíceis, especialmente em tempos de provação. Quando você olha para a história, quando você lê a palavra, você vai ver cada momento difícil que o povo de Deus passou, mas você vai ver como Deus deu esperança para eles, como Deus realmente cuidou da vida deles. Então a história, nesse sentido, é um instrumento da providência divina, é um instrumento para a nossa instrução, para o nosso aprendizado, para o nosso conforto, para a nossa advertência também, porque você olha e observa os erros que eles cometeram no passado, isso também serve de instrução para as nossas vidas. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 15, versículo 4, ele diz assim:
Porque tudo que Dante foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Por isso que é tão bom você abrir a palavra, ler a palavra, meditar na palavra e se aprofundar na palavra, porque você, ao conhecer a história do povo de Deus, desde lá de Gênesis e vindo até ali no Novo Testamento, a igreja nos seus primeiros dias, as cartas, tudo isso vai te animar em ver realmente a ação de Deus, a cuidado de Deus na história. E mesmo se você olhar para a história depois dos primeiros séculos, e você lê livros, você vai ver como Deus agiu e como Deus age. Porque tudo isso que está aí registrado serve para, especialmente as Escrituras, para nos dar esperança. Nos dar esperança. Então eu quero finalizar dizendo algumas lições que aprendemos com a história, olhando para a providência de Deus, pensando na providência de Deus e olhando para a história. Algumas lições que a gente aprende rapidamente. Em primeiro lugar, a gente aprende que as aflições, elas passam e elas terminam. Aflições passam e terminam. Aflições, provações têm um tempo determinado, Deus. Elas não são para sempre. Romanos capítulo 8, versículo 18 diz assim: porque para mim tem por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 em diante, versículo 17 diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. A nossa leve e momentânea tribulação. As tribulações, as aflições, elas vêm, mas elas passam. A tempestade vem, mas ela passa. Uma hora ela termina. Então, nós precisamos, olhando para a história, olhando para a providência de Deus, lembrar disso. Lembrar disso. E por isso daí, 2 Coríntios vai dizer assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. E daí Paulo vai nos lembrar aonde você deve manter o seu olhar. Ou seja, mantenha o seu olhar naquelas coisas que são eternas. Porque as temporais, elas são temporais, elas são passageiras. Então mantenha os seus olhos em Deus, nas coisas eternas. Em segundo lugar, olhando para a história, como a gente já mencionou, só cito, não despreze as informações científicas e seguras, as que são seguras. Porque, como a gente já viu, não existe oposição. Não, pelo contrário, elas são informações que prestam serviço e nos auxiliam de diversas formas. Desde um simples remédio que você toma, que veio por meio de ciência, a tantas outras coisas que poderíamos citar, que foi fruto de pessoas que se dedicaram e se empenharam para poder chegar e encontrar uma solução para aquilo. Então não despreze isso, pelo contrário, agradeça a Deus por isso. Agradeça a Deus por isso. Em terceiro lugar, Deus não nos deixe. Deus não nos deixa. Que lição que a gente aprende na história com relação à providência de Deus é que Deus jamais nos deixa. Jesus disse em Mateus 28, versículo 20, ele diz assim: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não nos deixa, Ele não nos abandona, Ele não nos desampara em momento algum. Em momento algum. Hebreus 13,5 diz exatamente isso. Ele tem dito: não te deixarei, jamais te abandonarei. Ele está conosco todos os dias. Ele é o bom pastor, que está ali com as suas ovelhas, presente. E ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer mal algum. Sabe por quê? Porque Ele está conosco. A vara e o cajado dele nos consolam. Então é a presença do Senhor conosco que nos dá segurança, que nos dá paz, mesmo em meio à tribulação,
mesmo em meio à aflição que passa. Mas a presença de Deus é quem nos dá tudo o que nós necessitamos. O Senhor é o nosso pastor e por isso nada nos faltará. Ele está sempre conosco e jamais nos deixa. E por último, uma última lição que a gente aprende é que, olhando para a história e pensando na providência de Deus no meio da história, nós devemos lembrar que nesses momentos é tempo da gente, é um tempo propício para a gente ser solidário. Para a gente ser solidário. Ou seja, solidariedade tem a ver com amor ao próximo. Amor ao próximo. Começando com o seu próximo, com a sua família. Como eu já mencionei aqui em uma outra mensagem recente, muitos problemas nos lares nesse dia. Mas irmãos, nesses dias aí que o amor ao próximo, começando pelo seu esposo ou esposa, deve ficar mais evidente, pelos seus filhos, mas se estendendo, se enraizando e tomando proporções maiores. Ou seja, pensar no outro envolve cuidado, envolve, como Martinho Lutero, tomar as precauções, os cuidados que você precisa tomar, pensando em você, pensando no outro também, na saúde do outro, no cuidado, na vida do outro. Isso é solidariedade. E além de outras maneiras, se você pode ajudar, ajude de alguma forma. Se está ao seu alcance, faça com amor, com dedicação, e assim por diante. Então, quando você olha para a história, você vê a providência de Deus, você vê um Deus que é solidário, um Deus que ama, que nos ama, que cuida das nossas vidas. Concluo a mensagem de hoje sobre a providência divina na pandemia da seguinte forma: todos nós, no meio dessa situação em que a gente está passando e não sabemos por quanto tempo, nós nos sentimos de certa forma muito pequenos diante dessa pandemia, em relação nós nos sentimos frágeis diante da questão de saúde, da fragilidade humana, das necessidades econômicas e tantas coisas. A gente se sente pequeno, a gente se sente frágil, a gente se sente fraco, eu diria, A gente se sente como aquele quinto pardal lá de Lucas do início, lembra? Que com R$2 você comprava 4, só que Lucas fala de 5, um era o brinde. O brinde era o fraco, vamos dizer assim, Era o que vinha de brinde, era o mais frágil, E a gente se sente exatamente como aquele quinto pardal, o brinde. Mas sabe, Deus cuida do quinto também. Deus cuida de todos eles. De todos eles. Não importa se eles são frágeis, fracos. E é assim que muitas vezes nós nos sentimos. Mas quando você abre os evangelhos, quando você abre a palavra de Deus e vê Jesus dizendo assim: bem mais valeis do que muitos pardais. Não temais, não temas. São as palavras de Jesus. Então, você pode erguer os seus olhos para Deus e dizer: Senhor, muito obrigado. Talvez eu estou me sentindo como esse quinto pardal mesmo, mas o Senhor olha para mim. O Senhor sabe e conhece a minha vida. E o Senhor diz: não temas, porque eu cuido de você. Eu cuido de você. Se nenhum dos pardais está em esquecimento diante do Pai Celestial, se nenhum deles cai por terra sem o consentimento de Deus, seria diferente contigo? Seria diferente comigo? Conosco? Não, de forma alguma. Deus cuida de cada um de nós. Deus age nas nossas vidas. Por isso Jesus, em outra passagem, lá em Mateus capítulo 6, ele disse assim: observai as aves, novamente, aqui uma outra passagem falando de aves. Assim, observai as aves do céu. Observe elas. E você vai ver como Deus cuida delas. Você vai ver como essas aves também, elas têm equilíbrio, na verdade.
Então, em outras palavras, confiar na providência de Deus torna-nos pessoas com mais equilíbrio, pessoas que têm realmente mais responsabilidade nessa hora, que pessoas que confiam no Senhor, que têm uma fé, como a gente citou de Lutero, de Calvino, mas ao mesmo tempo que têm responsabilidade naquilo que faz. Então confie em Deus nesses dias, confie na sua providência. Isso vai trazer equilíbrio entre a fé em Deus, entre uma mente bem informada e correta, através da ciência, da razão, do bom senso, e dessa forma, aquilo que Isaías diz, que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, você vai ser renovado também pelo Senhor a cada dia. Que você possa confiar plenamente nele, possa manter sua fé nele, e possa agir de maneira correta diante do Senhor, diante do próximo. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar, finalizando o nosso tempo. Nosso amado Deus e eterno Pai, queremos te louvar e te agradecer, porque tu és um Deus fiel e o Senhor está presente em nossas vidas todos os dias. Louvamos-te, ó Deus, pela tua palavra viva e eficaz. Louvamos-te, Senhor, pelo teu Espírito Santo que habita no coração de todos aqueles que creem. Agradecemos-te, ó Deus, pelo privilégio da oração, de podermos falar com o Senhor. Agradecemos, ó Deus, pelo teu cuidado com as nossas vidas. Como é bom, Senhor, saber que temos um Deus que é fiel, que toma as nossas vidas em suas mãos, que não se esquece de nós em momento algum, pelo contrário, está ali presente, dizendo: não temas, porque eu sou contigo, não te desanimes, porque eu sou o teu Deus. Ó Deus, que nós possamos lembrar das tuas palavras, manter a nossa confiança no Senhor, a nossa fé fortalecida no Senhor, e ao mesmo tempo, ó Deus, temos responsabilidade naquilo que fazemos, para vivermos um cristianismo, uma fé que glorifica o teu santo nome, que honra o Senhor e que é uma bênção também na vida daqueles que estão ao nosso redor. Ó Deus, abençoa cada um dos irmãos aqui da igreja de maneira especial, as famílias, cuida de cada um deles, ó Deus, nesses dias. Da mesma forma também todos aqueles que nos acompanham e têm nos acompanhado, que a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia alcance cada uma dessas vidas. Louvamos-te, ó Deus, por tudo isso, te agradecemos e pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém?